E aí, gente, tudo bom? Segunda-feira, início de semana, quinta-feira tem Campeonato Brasileiro, jogo contra o Santos dentro da arena e o Grêmio precisa reabilitação. Bom, mas o nosso assunto de agora é sobre contratações, porque surgiu dois nomes uruguaios pretendidos pelo Grêmio. A gente vai falar sobre isso agora. Fica até o final do conteúdo que eu acho que vocês vão gostar. Essa é essa hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Solta a intro! E aí, gente, o nosso assunto de agora é mercado da bola, contratações. Essa semana tem jogo contra o Santos na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A semana é longa, provavelmente de muitas informações, e a gente já começa a semana. Vamos começar a semana falando de dois uruguaios que podem pintar no Grêmio. Bom, vamos ao primeiro deles. A notícia inicialmente foi dada pelo Pedro Ernesto. Ele falou do Facundo Torres, o ponta esquerda de 21 anos do Peñarol. 5 milhões de euros é o valor de mercado do Facundo Torres. O que a gente pode falar desse menino de 21 anos que poderia estar vindo para o Grêmio? Bom, o Pedro Ernesto falou sobre esse nome, fez o indicativo que o Grêmio poderia estar de olho nesse ponta esquerda. A gente buscou algumas informações e as informações são que não existe nenhuma proposta do Grêmio para o Peñarol para adquirir Facundo Ferreira, o Facundo Torres, na verdade. O que a gente pode falar sobre ele? Ele é um bom jogador, é um ponta esquerda que vem sendo convocado para a seleção uruguaia constantemente. É uma promessa do futebol uruguaio. Muitos acreditam que ele pode ser um grande nome no futuro da seleção uruguaia, mas hoje ele é titular do Peñarol e vem sendo convocado para a seleção uruguaia. Não é titular da seleção uruguaia ainda, mas vem sendo convocado e é tido lá na imprensa uruguaia como uma grande promessa com um grande futuro no futebol da seleção uruguaia. Bom, o Grêmio diz que não tem nada do Facundo Torres em questão ao Grêmio. O Grêmio nega qualquer negócio com o Peñarol para adquirir o Facundo Torres. O que a gente pode falar? A gente não pode, claro, dizer que não vai vir, que não tem nada, porque a informação do Pedro Ernesto, ela é uma informação quente. O Pedro Ernesto, para dar essa informação, é porque ele tem alguma fonte que a gente fala, né, que está dizendo para ele que existe a possibilidade do Facundo Torres. A gente buscou algumas informações e as informações que a gente tem são negativas, são negadas. Não existe nada do Grêmio pelo Facundo Torres com o Peñarol. Lembrando, ele tem 21 anos, 1,77 m e é ponta esquerda. O Grêmio nega. A informação do Pedro Ernesto é que existe a possibilidade. Bom, o segundo nome desse conteúdo já é um nome mais conhecido, já é um nome que foi falado até mesmo antes do Breno conquistar a titularidade absoluta. Lá no início da temporada, quando se falava que o Grêmio precisava contratar um goleiro porque não se sabia se o Breno iria se afirmar, esse nome surgiu a primeira vez. A gente fez conteúdo sobre ele e agora ele volta à tona. E ele voltou à tona pelo Eduardo Gabardo, que foi o primeiro a dar a notícia. Estamos falando de Sérgio Roque,
ou Sérgio Roth, 28 anos, 1,90 m, do Nacional do Uruguai, titular absoluto do Uruguai. Também não é titular da seleção uruguaia, porque o titular da meta é o Muslera, mas ele é baita goleiro mesmo. Antes do Breno ser firmado como goleiro principal, antes do Breno se firmar como goleiro que hoje é firmado, afirmado no caso, ele era muito especulado nos bastidores do Grêmio. O nome dele veio muito forte para Porto Alegre e realmente naquele momento, lá no início da temporada, o Grêmio realmente analisou o nome de Sérgio Roch para ser o goleiro titular do Grêmio para a temporada. Com o passar do tempo, com o Breno se firmando, o Grêmio desistiu da contratação do Roch. E o valor de mercado dele é de 2 milhões de euros. O Nacional aceita 1,5 milhão de euros. É um valor relativamente baixo, né? Porque ele é um goleiro ainda com 28 anos. Tem pelo menos aí mais uns 7 anos de carreira. É um goleiro muito bom, goleiro de seleção uruguaia, constantemente convocado. Lembrando que ele só não é o titular da seleção uruguaia porque o titular é o Muslera, porque o Muslera é muito bom, mas o Muslera já tem mais de 30 anos e provavelmente o Sérgio Roch vai ser titular da seleção uruguaia em algum momento ainda. Agora, nesse momento, a gente buscou algumas informações também e o Grêmio não pretende trazer o Sérgio Roch. Depois agora do Breno ser convocado, né, para a seleção olímpica, vai desfalcar o Grêmio mais de um mês, porque agora tá com a Covid também, né? A torcida do Grêmio está pedindo um goleiro ou para que dê chances para o Adriel ou para o Chapecó. A torcida do Grêmio não quer mais Paulo Vitor na meta. A gente buscou algumas informações se a diretoria do Grêmio estaria negociando com o Roch. E a diretoria foi enfática em dizer: não estamos negociando com o Sérgio Roch. Por quê? Porque ele é um goleiro de ponta e se ele viesse, ele teria que barrar o Breno. Ele não aceitaria ser reserva do Breno, obviamente ele teria que ser o titular. Ele viria para ser titular absoluto. E isso, no entendimento da direção do Grêmio, seria barrar a evolução do Breno, que está em ascensão e hoje é titular absoluto, já é tido, como muitos do mercado brasileiro, como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Lembrando que o Breno tem pouco mais de 3 meses como titular do Grêmio e ele já é considerado um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Então, trazer o Roch hoje seria barrar a evolução do Breno na meta tricolor. A direção do Grêmio descartou também o goleiro uruguaio de 28 anos. Bom, esses são os dois nomes. Primeiro, Facundo Torres, 21 anos, ponta esquerdo. A notícia inicial foi dada pelo Pedro Ernesto. O segundo nome, já mais conhecido, já especulado no início do ano, o Sérgio Roch, 28 anos, goleiro de 1,90 m. A notícia foi dada pelo Eduardo Gabardo. As duas informações são negadas pela direção do Grêmio. Agora, a gente não vai dar como 100% certa que não virão, porque a gente sabe como é o futebol. Fica aqui a nossa notícia, a gente trouxe aqui a informação para vocês, para poder vocês ficarem atentos. Os dois nomes que surgiram foram esses. Lembrando que o presidente Romildo Bolzan, em entrevista antes do jogo contra o Sport, garantiu que o Grêmio não vai fazer contratações agora nessa janela de meio do ano. Mas os nomes estão surgindo. Vamos ver o que acontece. Se você gosta do canal ou se você chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe o vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Essa foi a sua Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Um abraço, valeu, fui! Fly.